Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Todos nós queremos saber qual foi a origem do universo. Para os religiosos, Deus criou tudo o que existe exatamente como foi descrito no livro de Gênesis. Nesse caso, Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas dessa vez, eu não irei falar da origem do universo segundo o criacionismo. Longe disso, eu irei falar sobre como o universo surgiu de acordo com a teoria do Big Bang e tentar ir um pouco mais fundo nessa história. Por exemplo, antes do Big Bang, o que existia antes da explosão acontecer? Será que Deus poderia ser a explicação? O que os especialistas da área, como o genial Stephen Hawking, dizem sobre isso? Hein? Vem comigo que eu vou tentar te explicar com todos os detalhes possíveis. Antes de mais nada, vejamos exatamente o que diz a teoria do Big Bang. As primeiras partículas de matéria foram prótons e nêutrons, que juntos formam um núcleo atômico. Cerca de 1/10 de milésimo de segundo após o Big Bang acontecer, eles surgiram. Essa explosão, que na visão da ciência é uma grande liberação de energia, criou o espaço-tempo. Isso, é claro, há bilhões de anos. Até esse ponto havia uma mistura de partículas subatômicas que se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz. Mas as primeiras partículas pesadas, que como eu citei eram os prótons e nêutrons, associaram-se para formarem os núcleos de átomos leves como lítio, hélio e hidrogênio. Em sua expansão, o universo também se resfriou, passando da cor violeta à amarela, depois laranja e vermelha. Mais ou menos 1 milhão de anos depois, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente por causa da união dos elétrons aos núcleos atômicos, o que permitiu que a luz pudesse circular livremente. Depois de cerca de 1 bilhão de anos, os elementos químicos se uniram e deram origem às galáxias. Você também ficou um pouco confuso? Bom, isso é completamente normal. De forma mais resumida, o Big Bang teve um início em um único átomo, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. A partir da explosão desse núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação de matéria. Com isso, formaram-se as galáxias, as estrelas e os planetas. Apesar de haver um consenso na comunidade científica de que a origem do universo é explicada pela teoria do Big Bang, muitos estudiosos e cientistas contestam a teoria, que é tema de muitos debates ao redor do mundo. Mas o fato é que muitas outras teorias, como a da relatividade do físico Albert Einstein, apoiam a teoria do Big Bang, pois demonstram que o universo não é estático e está sempre em constante expansão. Sendo assim, constata-se que as galáxias estão se afastando umas das outras, e no passado elas podem ter estado mais próximas que hoje, ou até mesmo em um único ponto. Mas antes dessa explosão acontecer, o que tinha antes desse único ponto? Se você achou difícil de entender o que foi o Big Bang, espere até tentar entender o que acontecia antes da explosão. O físico e pesquisador britânico Stephen Hawking, que morreu em 2018, tentou formular uma explicação plausível que foi apresentada em um programa de televisão nos Estados Unidos. Na ocasião, o astrofísico norte-americano Neil Tyson perguntou a Hawking o que havia antes do Big Bang. Qual foi a resposta? Para Hawking, o que existia antes da explosão era basicamente nada. Mas isso não quer dizer que não havia matéria. Quando Hawking diz que não havia nada, ele se refere ao fato de que nada do que poderia existir antes do começo do universo tem a ver com o que veio depois. De forma mais clara, o que existia antes não pode ser compreendido por nós, ao menos em teoria. Hawking também acha que nenhuma lei da física se aplica até a ocorrência do Big Bang,
e que o universo evoluiu de maneira completamente independente ao que havia antes. Como exemplo, vamos imaginar que você está perto do Polo Norte. Se você caminhar para o norte, chegará até o polo. Porém, depois que você chegou ao local, não poderá mais seguir para o norte. Da mesma forma que não havia nada ao norte do Polo Norte, não havia nada antes do Big Bang. Em suma, Hawking afirmou que os eventos que ocorreram antes do Big Bang não têm consequências que possam ser observadas. Portanto, não são definidos porque não há como medir o que aconteceu. Tudo bem que Hawking era um cientista extremamente confiável e competente, mas isso não quer dizer que tudo o que ele falava era verdade. Sobre essa teoria do que existia antes do Big Bang, essa é apenas a opinião de Hawking, pois até hoje não existe uma teoria comprovada sobre o que acontecia antes da explosão. E provavelmente a humanidade ainda irá demorar muito tempo para descobrir. Porém, existem outras teorias que oferecem explicações plausíveis. No final da década de 1960, o físico Edward Tryon sugeriu a teoria da flutuação quântica de vácuo, que diz que o nosso universo é composto de uma série de forças que se anulam e a energia resultante disso é zero. Se o universo é um zero absoluto, não precisa de nada para originá-lo, entendeu? Sendo assim, antes do Big Bang, não existia tempo, espaço ou matéria. No entanto, por acidente, uma flutuação no vácuo originou o nosso universo. Essa teoria assume a existência de um vácuo. Em outras palavras, um espaço vazio que pode não ser nada para você, mas que para um físico nunca é verdadeiramente vazio. Em 1995 surgiu a teoria M, proposta por adeptos da teoria das supercordas e por professores da Universidade de Princeton. Nesse caso, existiam outros universos paralelos ao nosso, e o Big Bang teria sido fruto do choque de dois deles, já que a energia da colisão teria criado a matéria e a energia em nosso universo. Essa teoria também sugere que a colisão que gerou o nosso universo foi apenas uma de uma série de colisões que aconteceram e que ainda vão acontecer. Então, em certo momento, que ninguém sabe quando, haverá mais uma colisão entre universos. Existem outras duas teorias, essas são mais recentes. A primeira surgiu em 2007 e fala sobre a gravidade quântica em loop. Nessa ocasião, existia um universo antes do nosso, que foi encolhendo, até se tornar um minúsculo ponto e explodir, o que deu origem ao universo que conhecemos hoje. Essa teoria prevê um futuro nada legal para nós. Assim como o universo que deu origem ao atual, o nosso também irá crescer até certo tamanho e, em algum momento, ele começará a encolher até repetir o mesmo processo. Ele se tornará um único ponto, explodirá e começará o mesmo processo mais uma vez. Já em 2008, cientistas sugeriram a teoria da flecha do tempo, que diz que o nosso universo teria pulado para dentro de um outro universo, feito de um vácuo gigante. Os estudiosos que apoiam essa teoria também tentam explicar por que o tempo só anda para frente, já que foi ordenado assim desde o começo. Fora do nosso universo, as leis da física em relação ao tempo poderiam ser aplicadas de outra maneira. Claro que todas essas ideias são um pouco confusas para nós, até porque é preciso se aprofundar no tema para entender exatamente o que os cientistas querem dizer. Diante de todos esses pensamentos, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, mesmo não sendo cientista, que ninguém sabe de fato o que havia antes do Big Bang. Como eu disse, há teorias, isso é nítido, mas nenhuma delas foi comprovada. Outra coisa que eu posso afirmar é que todos os lugares e pessoas estavam ocupando um único lugar no momento do Big Bang. Provavelmente existia um limbo que está fora do alcance da ciência e da imaginação humana. Talvez a gente nunca descubra como era este limbo. Ou talvez a resposta
esteja bem embaixo do nosso nariz. Nós só não enxergamos ainda. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Combinado?